Oi, eu sou o pastor Arnaldo Rocha, sou pastor da Igreja Evangélica Quadrangular em São Mateus do Sul e eu quero falar sobre o crescimento da igreja, quero passar um pouco da minha experiência. Talvez você seja pastor e queira também saber como é que eu posso fazer com que a minha igreja cresça. Aí eu resolvi gravar esses vídeos, por quê? Eu quero explicar por quê. Porque eu sou aqui em São Mateus do Sul há 17 anos. E durante 12 anos eu não vi a igreja crescer. Ela tinha o mesmo número de pessoas. Tinha 100 pessoas, era isso, né? Nos cultos era uma média de 60 até 80. E assim, e assim eu levava. Aí eu pensei o quê? Vou ver o que eu estou fazendo, por que não está crescendo? Aí eu pesquisei sobre célula, eu viajei, fui para várias cidades, fui ver o trabalho de célula das igrejas, as igrejas batistas, como que eles trabalhavam. Aí você pode dizer, ah pastor, o segredo do crescimento da igreja é a célula? Não, não, não é isso que eu quero falar. Muito pelo contrário. O que eu tenho observado na minha experiência, no caso que eu estou falando para vocês, é que eu percebi que os pastores que tiveram suas igrejas com crescimento e outros que não tiveram um crescimento. Eu li vários livros, eu tenho até mostrar para vocês aqui a quantia de livros que eu tenho lido, tá? Vários livros, vários. Tempo a sós com Deus, as 4 do MDA, olha só, né? Cristiano Puro e Simples, vários livros, né? Até o meu livro mesmo que eu escrevi, esse que é um livro que eu escrevi sobre fé, tá? Estações de Crescimento, Projeto Obed-Edom, Conquistando o Impossível. Olha só, as diretrizes do crescimento que a Quadrangular ela passa. Então tem esses livros aqui, ó, a Linha Amarela, né, as 4 estações do crescimento. Ó, esse livro aqui é muito bom, 8 hábitos de um líder, sabe? Multiplicação, ó, aqui, tá vendo? Mesmo? As 7 leis da liderança da igreja. Quer ver? A igreja em célula, ó, diretrizes do crescimento, propósito principal, até o livro de sabedoria financeira, né? A segunda reforma, esse aqui é excelente, esse livro aqui da segunda reforma, tá? Paixão e persistência, crescimento explosivo, reuniões atraentes, olha, supervisor eficaz, e ainda tem outros livros aí que eu li também, como coaching, né? O coach, que eu estou lendo ainda, e tem outros que eu estou lendo mais ainda. Mas enfim, por que eu estou falando isso para você sobre todos esses livros aí? Porque eu pesquisei, eu tenho estudado, eu tenho buscado esse crescimento da minha igreja. E como é que a igreja, como é que a igreja começou a crescer? Por incrível que pareça. Eu tentei aplicar as células, estou tentando ainda, isso aqui é uma tentativa, um esforço sem igual para você entender. Mas eu sou um pastor tradicional, daquela igreja que é evangelista, aquela igreja que faz as campanhas, aquela igreja que reúne aquele pessoal na igreja, enfim, né, o culto de quinta-feira, de cura, de libertação. Talvez você seja assim também ou não. Independente disso, o que eu percebi, amados, é que tem igrejas que elas não trabalham com célula e elas crescem, e crescem bem. Aquele pastor tem um crescimento muito grande com aquela igreja. Um exemplo mesmo é o meu amigo o pastor Alceu, que a igreja dele, ele pegou com 100 pessoas e foi para 600 pessoas, 600 membros. A igreja construiu uma catedral lá e agora que ele está aplicando célula. Então ele já estava com um crescimento bom antes de aplicar a célula. Então o segredo não é só a célula. Talvez você esteja perguntando assim, ah, tem segredo? Querido, na verdade é o seguinte, como nós que somos pastores, nós temos a base de fé. E essa base de fé, a gente tem que colocar em prática. Você tem que acreditar naquilo que você está fazendo, primeiro de tudo, sabe? E além do mais, você acreditar no que você está fazendo, você tem que ser antes de ter. Você tem que ser esse pastor que você sonha.
em ser. Antes de ter os 1000 membros, os 500 membros, sei lá quantos membros você deseja ter, você tem que ser. Por quê? Um exemplo que eu posso dizer para você é... Vou pegar o Donald Trump. Donald Trump, uma vez, ele perdeu a fortuna dele e ele, logo em seguida, ele voltou a ser milionário. Por quê? Porque você não é milionário porque você tem 1 milhão. Você é milionário porque você se sente um milionário. 1 milhão é consequência. Então, mesma coisa é aplicado para a igreja. Se você é um pastor, sei lá, de 300, 500, 600, 1000 membros, a consequência virá pela sua fé em nome de Jesus. Claro que você vai ter que usar algumas coisas, algumas ferramentas, mas o Espírito Santo vai nos direcionar, vai nos dar graça, assim como tem me dado graça. Eu tinha essas 100 pessoas na igreja durante 12 anos, ficou assim. Aí eu pesquisei, viajei, li livros, fui em conferências, fui em seminários, fui em retiros de treinamento, e fiz várias coisas que você pode imaginar que um pastor que queira o crescimento de sua igreja. Eu fiz isso e tentei aplicar. Mas o que deu resultado foi quando eu comecei a perceber que existem pastores de várias faixas de membros, vamos dizer assim. Tem pastor que tem 30 membros, tem pastor que tem 50 membros, tem pastor que tem 100, tem pastor que tem 200, tem pastor que tem 300, tem pastor que tem 500, tem pastor que tem 1000, né? E tem pastor que tem mais de 1000, tem 3000, 4000. Bem, enfim, foram esses os contatos que eu cheguei. Não cheguei a ter contato com nenhum pastor de mais de 5000. Mas até 5000 eu fiz uma pesquisa, comecei a pesquisar, a tentar entender. E o que eu procurei perceber? Como que eles agiam? Qual era o procedimento deles? E eu percebi que um pastor de 30 membros, ele tem um jeito de agir. Um pastor de 50 membros, ele tem um jeito de agir. Um pastor de 100 também tem a mesma forma de agir, muito parecida com a de 30 e com a de 50. Um pastor de 200 membros, ele já começa a ter um comportamento diferente. E um pastor de 1000 membros, ele age completamente diferente de todos os outros pastores, sabe? E tem alguns pastores que têm 1000 membros, eles não passam desses 1000 membros porque eles ficam naquele mesmo comportamento. E o pastor de mais de 1000 membros, eles agem diferente também dos pastores que têm 1000 membros. É isso que eu achei interessante. E conforme esse comportamento, eu fiquei pensando assim, poxa vida, então eu tenho que me comportar em ser esse pastor do número de membros que eu quero alcançar. Como é que eu vou agir? E eu percebi que os pastores que têm mais membros, eles dedicam o tempo deles com menos pessoas. Por incrível que pareça. É incrível isso, né? Então você pensa assim, vou ter uma igreja maior, vou ter muito mais gente para atender. Não. Pelo que eu tenho percebido, é diferente. Quanto mais membros você tem, você diminui o número de pessoas que você atende. Por quê? Porque você fica restrito a um grupo de pessoas e você prepara lideranças. E essas lideranças vão trabalhar com mais N pessoas que você pode imaginar. Eles dão mais oportunidade para as pessoas crescerem, eles dão mais oportunidades para as pessoas desenvolverem o ministério delas. Ele acredita mais nas pessoas para que elas possam também produzir e ganhar almas. É o ID de Jesus, querido. É o ID de Jesus. Como Jesus fala o seguinte, fazei discípulos, né? Então essa é a ordem dele. Então esses pastores, pode ser de igrejas em célula ou não, não é mesmo? E eu gosto muito daquele livro de Segunda Reforma que ele fala sobre as duas asas. E nós podemos usar os pequenos grupos, sim, porque o pequeno grupo ele vai dar uma estrutura de base melhor, vamos dizer assim, porque você vai cuidar um a um, vai cuidar daquele pequeno grupo, não você, mas os seus líderes, sabe? E é isso interessante. Mas também funciona para uma igreja tradicional que queira fazer um grande movimento, ou aquela igreja que ela é centralizada no pastor, e o pastor tem uma grande quantia de pessoas lá. Mas como é que funciona isso? Porque ele não vai conseguir fazer sozinho. Ele vai precisar de música, ele vai precisar de diácono, vai precisar de obreiro para ajudar nesse trabalho grande. Quanto maior o trabalho, mais pessoas serão necessárias. E ele vai se dedicar a algumas pessoas
para que essas pessoas, elas também gerem outras pessoas que vão trabalhar. É interessante isso. É muito interessante. Porque, e eu percebi o seguinte, quando eu comecei a mudar a minha maneira de pensar, eu tinha sérios problemas de arrecadação, eu tinha sérios problemas de frequência, uma hora estava no alto, outra hora estava embaixo, e depois que eu mudei, falei, não, como é que agem os pastores de uma grande igreja, de uma igreja de tal número de membros? E eu comecei a procurar nesse comportamento deles como que eles agiam. E eu comecei a imitar a maneira deles agir. Eu comecei a pensar como eles, comecei a tentar entender como que passava na cabeça deles para eles poderem gerir uma igreja ou crescer, até dar o crescimento de uma igreja. Fui até, conversei com alguns pastores de 1000 membros e perguntei para ele como que é ser o pastor de 1000 pessoas, de 1000 membros, né? Tá, daí você fala assim, pastor, o senhor quer a sua igreja crescer. Claro, querido, que eu quero que a igreja cresça. Mas muito mais do que o crescimento da igreja, é que você começa a ver que você consegue cumprir o seu ministério. Você consegue ver que as pessoas começam a ser salvas, elas começam a ser transformadas e libertas, e a paixão que te levou a ser pastor, ela começa a acender cada vez mais. Porque às vezes você está no lugar por muito tempo e você começa a se frustrar, porque você não vê o resultado do teu trabalho. E você fala, o que eu estou fazendo de errado? Então essas perguntas foi o que eu fiz e o posicionamento que eu tomei, um exemplo, assim, nós estamos em 2017 hoje, em 2016 eu mudei, reuni a minha liderança, falei do propósito que eu tinha de alcançar 3.000 membros, mudei minha estratégia, mudei meu comportamento, mudei minha maneira e comecei a agir como um pastor de uma igreja maior. Hoje, em 2017, que nós temos 100 pessoas, nós passamos aí para 300 pessoas em 2 anos. Então, você começa a perceber que nesses 2 anos, como que Deus pode ter feito isso? Através da fé, querido. Quando a fé está em você, ela começa a gerar coisas diferentes em você, você começa a falar diferente, você começa a pensar diferente, você começa a agir diferente, você começa a ver as coisas de uma maneira diferente, tá? Então, e isso, se eu estou fazendo a mesma coisa sempre, eu vou ter o mesmo resultado sempre. Quando eu mudo, eu começo a ter resultados diferentes, tá certo? Tem mais coisas que a gente quer falar para vocês aí sobre tudo aquilo que Deus tem passado para mim, e eu vou tentar passar para vocês em nome de Jesus.